Povo da fé, que Deus abençoe sua vida, sua casa e a sua família. Hoje eu estou aqui, meu amigo pastor Claudinei Oliveira, né? Veio me fazer uma visita e nessa ocasião nós já aproveitamos aqui para gravar um vídeo muito importante para vocês e ele vai falar um pouco mais sobre isso aí. A paz do Senhor, meu pastor. Paz do Senhor, pastor Giovanni, satisfação imensa estar contigo aqui nessa oportunidade. Parabéns pela estrutura, né, aqui do estúdio do canal Povo da Fé. Obrigado. E nós estamos aqui para falar de um assunto impactante, pastor Giovanni. O assunto hoje é muito sério, né? E com certeza vai abrir os olhos das pessoas que acabam pegando alguns textos, alguns versículos isolados da Bíblia e fazem doutrinas, né? Inclusive, pastor Giovanni, o senhor com certeza sabe disso, e muitos que estão nos assistindo também sabem daquela passagem bíblica, daquele mandamento: não tentarás o Senhor vosso Deus, né? E infelizmente tem muitas pessoas que diariamente estão tentando ao Senhor e até mesmo podemos dizer pastores que tentam ao Senhor. Exemplo disso é o que nós vamos mostrar aqui nesse vídeo, né? Nós vamos falar sobre o pastor lá nos Estados Unidos que foi ferido, né? Quase que mortalmente por uma serpente. Pois é uma tradição totalmente estranha. E eu gostaria até que o senhor contasse para nós, dentro dessa oportunidade, como que acontece isso, se vai passando de geração em geração, de pai para filho, como que acontece esse processo de tentar ao Senhor com uma serpente, porque na realidade é um animal peçonhento. Eu acredito que de 100% da humanidade, 99,9% dos seres humanos têm um receio contra as serpentes, né? Principalmente as venenosas. E aí nós percebemos uma igreja formando uma doutrina totalmente errônea em cima de um contexto desse. Como que aconteceu isso, pastor Giovanni? Há uma tradição religiosa, pastor, nos Estados Unidos, muito específica, que ao longo do último século, né, já resultou em algumas tragédias. Uma vertente evangélica neopentecostal inseriu em sua liturgia a manipulação de cobras durante os cultos. A última situação do gênero foi registrada há 2 anos atrás, quando um pastor foi picado por uma cobra venenosa durante um culto. Ele escapou da morte por pouco. O caso de Cuddy Coates é peculiar. O seu pai, James Coates, morreu em 2014 aos 42 anos após ser mordido na mão por uma cascavel durante um culto na mesma igreja, a Tabernáculo do Evangelho Pleno de Jesus, lá nos Estados Unidos. Após a mordida, em apenas 7 minutos, o pastor faleceu. Após 3 meses, pastor, quando o Coates já estava ocupando a função religiosa do seu falecido pai, ele também foi mordido por uma cobra. Depois de ser mordido pelo réptil peçonhento, o jovem pastor pediu para que fosse levado ao topo de uma montanha na região para que Deus decidisse se ele deveria viver ou morrer. A justificativa usada por essa tradição neopentecostal para manipulação de cobras, pastor, durante cultos, é a passagem bíblica de Marcos 16:18. Pegarão nas serpentes e se beberdes alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Tá? E aí, nós vamos colocar o vídeo para os irmãos verem, né? Exatamente. Preste atenção nesse vídeo para você ver que cena mais esdrúxula esse pastor se envolvendo, né? Com essa religiosidade, podemos dizer, com essa tentação contra o próprio Deus. Pastor Claudinei, até aqui a gente consegue observar, né, que ele está ali, é um ritual, né, não é nem um culto, é um ritual ali, fazendo ali essas apresentações, né, essa amostra de poder com a cobra, e a cobra fere ele, né,
e é importante a gente frisar que ele pediu para ser levado para uma montanha. As pessoas que fizeram ali os primeiros socorros, eles não levaram ele para a montanha, não. Levaram ele direto para o hospital e deu tempo de salvar a vida dele. E interessante, pastor Giovanni, o comportamento dessas pessoas, né? Por exemplo, ele com essa serpente, fazendo toda a encenação e gritando no microfone, indo para lá e para cá, de repente ele é picado por essa cobra. Ele, como o senhor mesmo disse, ele pede para os seus auxiliares, seus obreiros assistentes, o levar para uma montanha, porque lá Deus iria decidir se levaria ele, se recolheria ou se deixaria ele vivo. Automaticamente, os obreiros levou ele até o hospital, e lá no hospital aplicaram, fizeram todo o atendimento necessário, e ele não entrou em óbito, não faleceu. Porém, a Bíblia Sagrada diz, pastor Giovanni, não tentarás o Senhor teu Deus. Satanás, quando ele se apareceu, quando ele se apresentou a Jesus no deserto, no Monte da Tentação, próximo a Jericó, ele chega em Jesus e disse assim, transforma essas pedras em pães, porque o Senhor automaticamente quer que você transforme. Jesus, usando a Bíblia Sagrada, disse, nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. De repente, ele então se volta novamente para Jesus e disse assim, se lança daqui de cima do pináculo do templo, porque está escrito no Salmo 91 que aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. Jesus responde mais uma vez, está escrito também, não tentarás o Senhor teu Deus. E aí depois foi a terceira tentação, se proste, me adore, não precisa fazer um culto de adoração, basta apenas uma dobradinha de joelho e algumas palavras dizendo tu és o maior, e isso já é o suficiente. E Jesus disse, adorarás o Senhor teu Deus e só a ele prestará culto. Percebemos que esse pastor, ele está tentando ao Senhor nosso Deus, porque existe o tentar o Senhor nosso Deus e existe o livramento de Deus. A Bíblia diz em Atos capítulo 18, pastor Giovanni, que o apóstolo Paulo, juntamente com todos aqueles que estavam com ele, após eles se escaparem de um naufrágio próximo à ilha de Malta, eles chegam até a ilha, eles já estavam com início de hipotermia devido ao frio das águas, eles então fazem uma fogueira junto com os bárbaros para se aquecer. E do meio daquela lenha, daquela madeira que começou a queimar, uma víbora, uma serpente, saltou dali de dentro e ficou apegada ao dedo de Paulo. E Paulo então chacoalhou o dedo, enxotou e ela caiu e nenhum mal aconteceu na vida de Paulo. Por quê? Porque Deus deu livramento e essa palavra, pegarão nas serpentes e elas não farão dano algum, se cumpriu na vida de Paulo porque Paulo não tentou ao Senhor. Paulo foi picado e ele não sabia que a cobra estava ali. Exatamente. Uma coisa é você saber, outra coisa é você não saber. Ele não sabia. Por isso que o Senhor deu o grande livramento. Assim é na vida desse cidadão. Ele sabia. Ele sabia. Por isso que eu acredito que Deus não deu livramento para ele. O Senhor não deu livramento. O Senhor, ele simplesmente usou de misericórdia. Mas o livramento ele não recebeu porque ele foi picado e dá pra gente ver no vídeo claramente ele tendo o efeito do veneno dessa víbora, ele vomitando e com aquela tosse já desesperadora, porque com certeza as amígdalas da sua garganta já estavam se trancando devido ao veneno da serpente. Eu sei que não é o assunto do vídeo, mas eu ouço muita gente falando isso. Eu vou tomar porque Deus disse que nada vai nos fazer dano algum. Nada vai nos fazer dano algum a partir do momento que você não saiba, que você é inocente. Por exemplo, hoje tem muito disso. O pastor Claudinei trabalha muito na área espiritual, ele sabe. Por exemplo, a pessoa não gosta de você ou finge que gosta de você, é até uma amiga, você acredita que é uma amiga, um amigo, e o camarada, a pessoa tem uma inveja muito grande de você, da sua família, ela deseja ter aquilo que você tem. O que ela faz? Ela vai lá no centro de macumba, realiza um trabalho ali em algo comestível, em algum tipo de alimentação, e traz para você na sua casa e você come aquilo ali, mas você não sabe que aquilo está oferecido a demônios, que aquilo pode te causar mal. Então, por você não saber, se cumpre o texto bíblico, né? Que inclusive também foi replicado aqui em Lucas 10, versículo 19. Eu vos dou poder para pisar serpentes e escorpião, toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. É nesse sentido que se cumpre esse versículo, não é, meu pastor? Exatamente. Por exemplo, pastor Giovanni, no ano de 1999, eu pastoreava uma cidade de Londrina,
no norte do Paraná, no norte velho do Paraná, que eles falam, né? E eu preguei de manhã, no culto da manhã, preguei à tarde e à noite. Então, no culto da noite eu estava cansado, esgotado. Londrina é um lugar muito quente. E eu desci rapidamente do altar e tinha uma geladeira, um frigobar no escritório, né, no escritório pastoral, que a gente sempre colocava umas garrafas grandes, dessas garrafas PET de água, para gelar. E nesse dia eu desci rápido do altar e eu vi uma garrafa em cima da mesa, uma garrafa PET, né? Ela tinha a sua cor, né, dessas garrafas de Guaraná, então ela era verde e tinha líquido dentro. Eu falei, é água, eu tô morrendo de sede, já fui abrindo e virando na garganta, direto, virando na garganta. Quando eu dei umas 2 goladas, eu percebi que queimou minha garganta. Aí eu disse, meu Deus, o que é isso? O que é isso? Quando eu olhei, senti aquele cheiro de água sanitária, de que boa, né? E aí a obreira que sempre fazia a limpeza da igreja, dos escritórios, tudo, chegou e disse, pastor, isso não é água, isso é que boa. O senhor bebeu água sanitária. E naquela hora eu sentei e disse, Senhor, me dá o livramento, tenha misericórdia da minha vida, me proteja, me livra de todo mal. E os obreiros disseram, pastor, vamos para o médico fazer lavagem estomacal, isso e aquilo. Eu disse, não, eu não estou sentindo nada. Vou ficar na fé, se eu começar a sentir algum sintoma estranho, aí a gente vai. Mas de momento, eu vou ficar aqui crendo que o Senhor vai dar o livramento. E Deus deu, não aconteceu nada. Porém, eu não tomei aquela água sanitária, tentando ao Senhor. Para provar alguma coisa para alguém. Jamais, de maneira alguma. Eu tomei porque eu estava com sede, desci rapidamente do altar, tomei, e quando eu tomei umas 2 goladas que eu senti que queimou minha garganta, eu parei e pedi o livramento a Deus, e Deus deu o livramento. Ao contrário de se eu chegasse ali, abrisse um vidro de água sanitária, vou tomar aqui porque o Senhor vai dar o livramento de eu estar bebendo essa coisa mortífera. Automaticamente não receberia o livramento, porque uma coisa é livramento, outra coisa é tentar o Senhor nosso Deus. Muito bom, pastor. Vamos continuar vendo o vídeo aqui, ó, que agora ele começa a passar mal, ó. Até então ele tá normal lá, né? Continua falando no microfone, continua pregando. As pessoas ficam preocupadas ali, a gente vê o ar de preocupação das pessoas, né? Olha aí. Totalmente desfalecido, hein? Precisa disso, pastor, para oferecer um culto a Deus? Não se faz necessário isso e não precisa disso, como o senhor mesmo perguntou, para provar que Deus está em nossa vida e que Deus faz milagre, que o Senhor faz maravilhas, que o Senhor atua e age através da oração de um homem e de uma mulher que acredita no poder da sua palavra. Não se faz necessário isso. A gente percebe que é mais uma introdução, que é o diabo mais uma vez inserindo no meio do povo de Deus as falsas doutrinas. É muito triste isso, e é importante esse vídeo, é importante que você replique, que você compartilhe, que você deixe o teu like aqui, para que outras pessoas recebam essas informações e não venham tentar o Senhor nosso Deus, né? Lá no meu canal eu falo bastante a respeito do pincelamento, muitas pessoas precisam tomar porque é trabalho e tudo mais, né? Eu acredito que Deus pode guardar, mas outras pessoas já ficam ali zombando. Eu vou tomar mesmo porque se tiver veneno, se tiver não sei o quê, eu tô guardado por Deus. Não é bem assim, né, pastor? A gente tem que ter essa mentalidade. Eu não posso fazer alguma coisa para provar nada para ninguém. Ontem o pastor Claudinei pregou na nossa igreja, houve libertação. Deus libertou ali pessoas que estavam cativas. Mas ele não precisou provar nada para ninguém, ele simplesmente orou ao Deus de Israel. Ele simplesmente invocou o nome do Senhor Jesus, e por ele ter invocado o nome do Senhor Jesus, a presença de Deus, o Espírito Santo, começou a agir no meio da igreja, então o mover aconteceu. É isso mesmo, é exatamente isso. Você que está em casa nos acompanhando, se atente para isso, porque muitas das vezes, pastor Giovanni, nós observamos esse não tentarás o Senhor nosso Deus de uma situação como essa, mas tem muita gente tentando, como o senhor falou nesse caso. Outros tentam o Senhor nosso Deus, quando o médico chega nele e nela diz assim, ó, o problema, a enfermidade que você tem, a doença que você tem, exige que você pare de comer tais tipos de comida, que você pare de beber, que você pare de fumar, que você pare de ingerir isso que está te matando. E a pessoa diz,
Dá nada não, o senhor é que está me protegendo, isso, aquilo, e continua. Tem gente que os médicos já disseram, olha, você tem que parar de comer carne gorda, porque você tem pressão alta, você tem diabetes, as suas veias no seu, do seu corpo, elas estão se obstruindo, você tem que parar de comer essas comidas pesadas. E a pessoa continua. Isso é tentar o Senhor nosso Deus também. Pastor Giovanni, antes de nós concluirmos, nesse ano agora que nós estamos, vamos dizer, a primeira live que nós estamos fazendo juntos, né? Uhum. E eu gostaria de saber de ti, como que está assim na tua mente, dentro das informações que o senhor tem recebido, a expectativa para esse 2022 no tocante à agenda global, no tocante aos sinais que estão aí mostrando a vinda de Jesus. O que o senhor tem a dizer para esse povo sobre 2022? Tanto de notícias espantosas, como também de coisas boas que irão acontecer. Eu vou resumir tudo com uma simples palavra, né? Sinais. Os sinais, eles vão aumentar, isso é bíblico, e a gente já percebe, né, já logo no início desse ano, que os sinais, eles tendem a aumentar e não é pouco, né? Nós faremos agora em maio 74 anos de Israel, então estamos com 4 anos de prorrogação já, então nós estamos observando, caiu em Minas Gerais ontem, não sei se Ouro Preto, sabendo, né? Desmoronou tudo, né? Não, caiu um... Houve um desbarrancamento em cima de um prédio? Não, caiu um meteoro. Um meteoro? Um meteoro. Tem até imagens aí, vai aparecer na tela para vocês agora, desse meteoro que caiu aí. Foi muito espantoso. Então, sinais na natureza, sinais no céu. Vai acontecer muita coisa. Ontem tivemos aí a morte da mãe do cantor Delino Marçal, que foi morta de uma maneira covarde, cruel, orando dentro da igreja. Que é isso? Se tornou um mártir, né? Sim, olha o senhor falando aí, começa a vir já nessas primeiras 2 semanas do ano, né, podemos dizer assim. Em Minas aconteceu isso daí, né, que o senhor acabou de falar do meteoro. Em Minas aconteceu na cidade de Ouro Preto. O barranco desceu e engoliu, soterrou várias casas. Em Minas caiu parte de um rochedo em Pretória, né? Onde as pessoas estavam ali fazendo filmagem dentro das suas lanchas e matou, acho que 10 pessoas, né? No Capitólio, desculpa, Pretório. No Capitólio, matou 10 pessoas. Agora, né, a mãe do cantor Delino Marçal está na igreja, dentro do templo, orando. Entra um cidadão nu, totalmente despido, e mata ela com um pedaço de ferro, né? Enfim, o ano já está começando com sinais assim mostrando escancaradamente que nós estamos vivendo o conflito final. Um tempo profético, né? E aí é tempo de nós arregaçarmos as mangas e partir para a oração, para a consagração, para a renúncia, né? Que eu tenho certeza que se você partir para a oração, para a renúncia, para a consagração, você vai ter força para vencer o pecado. Porque pouca oração, pouca leitura da palavra, o que acontece? Mais facilidade você tem de abraçar o pecado. Muita oração, leitura da palavra, né, consagração, o que acontece? Vai ter mais facilidade para dizer não para o pecado. Então, é importantíssimo que você, a partir de hoje, comece a rever os seus conceitos, a sua vida. Eu sempre ouvi que Jesus está voltando, sempre ouvi, ele nunca volta. Mas nunca houve-se um tempo como está tendo agora. Os acontecimentos agora são gritantes, né? E como eu sempre digo, o pior cego é aquele que não quer ver. Verdade, pastor Giovanni. Então fica aí para você essas imagens que você acabou de ver, esse comentário que nós iniciamos falando a respeito dessa igreja nos Estados Unidos, desse pastor que entrou em tentação contra o Senhor nosso Deus e foi mordido, picado por uma víbora, por uma serpente. Que todas essas imagens sirva de alerta para todos, para que nós venhamos a cada dia estar preparado para o estrugir das trombetas que anunciará a volta do nosso Senhor Jesus para tomar para si um povo especial, zeloso e que está vivendo na prática das boas obras. Pastor Giovanni, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui em nosso canal, de abrir as portas aqui do estúdio do Povo da Fé, para juntos nós falarmos um pouco da grandeza do nosso Deus. Amém, meu pastor. Eu que agradeço o senhor pela oportunidade, né? Uma bênção sempre estar com o senhor, é muito bom, existe amigos mais chegados que irmão, né? Então agradeço a Deus pela sua vida, amém. Que Deus abençoe a todos, foi um prazer estar com vocês, deixa o teu like se não deixou ainda, se inscreva no canal, ativa o sino da notificação, um beijo no teu coração e até a próxima oportunidade, em nome de Jesus.